Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cláudia e hoje é dia do capítulo 47 de Gênesis, que é a continuação da história de José, né? E esse capítulo é outro que dá muito questionamento. Teve duas dúvidas que eu tive, assim, pontos exatos do capítulo que chamou minha atenção. Uma, eu consegui explicação para ela. Agora, a segunda, eu tive que aceitar. Então, agora eu vou contar o capítulo para vocês. Vamos lá. O capítulo começa falando que o José foi até lá no faraó e disse assim: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus gados, tudo o que possuem. E agora estão lá na região de Gossém. Marca isso, gente, na região de Gossém. E o José levou 5 dos seus irmãos para conhecer o faraó. E o faraó perguntou aos irmãos de José: qual é a profissão de vocês? Marquem isso, gente. Porque eles respondeu assim: somos pastores de ovelhas, assim como nossos antepassados. Quem viu o capítulo passado deve ter prestado atenção, né? O que o José falou para eles não falar para o faraó quando perguntasse a profissão deles? Exatamente o que eles falou, que eles são pastores de ovelha. O José pediu para eles não falar. Porque lá, igual no capítulo passado, falou, os egípcios repudiavam os pastores. E eles falaram exatamente. O que me encabulou foi o quê? Que o faraó não falou nada. Se era tão preocupante que chegou a escrever na Bíblia no final do capítulo passado, por que agora o faraó não falou nada? Depois o José também não questionou por eles ter falado? Nada, gente, mais nada falaram. Aí as pessoas viram para mim e falam assim, você questiona demais. Não é que eu questiono demais, não, eu só quero entender. Se não era importante, para que colocou isso no final do capítulo passado? Então, a resposta mais lógica que eu achei que eu falei eu calo agora é a seguinte, que o faraó não falou nada porque eram os irmãos de José. E José era tão importante com o faraó que esse motivo não foi irrelevante para o faraó. Mas ainda ficou uma duvidazinha comigo. Porque não fala que o faraó repudiava os pastores, e sim os egípcios e tudo. Então, deveria ter ao menos um trechinho lá falando, né? Que mesmo eles falando que eram pastores, ninguém lá mexeu com eles por ser irmão de José. Custava pôr isso. Mas mesmo assim eu aceitei essa explicação e calei porque não tem, gente. Não tem explicação concreta na Bíblia. Não fala mais nada. Então vamos continuar com a história. E eles continuaram falando para o faraó: viemos morar um tempo nessa terra, porque não há pastos para os rebanhos dos nossos servos. A fome está muito severa em Canaã. Por isso pedimos que o Senhor permita que a gente fique na região de Gossém. Então o faraó virou para José e falou: seu pai e seus irmãos vieram até você. A terra do Egito está à sua disposição, desde que eles morem na região de Gossém, que é a melhor parte do país. Gente, é Gossém ou Gósen, é um dos dois. Eu não nego de falar errado, gente. Deve estar errado do jeito que eu falei, Gossém. Mas vamos lá para a história. Se você souber que há entre eles homens capazes, coloque-os como responsável pelos meus rebanhos também. Aí depois o José levou seu pai, o Jacó, lá para conhecer o faraó. E o Jacó abençoou o faraó. Então o faraó perguntou para o Jacó: quantos anos o senhor tem? E o Jacó respondeu, né? Tenho 130 anos. A minha vida foi cheia de dificuldades, e aos anos que vivi não se comparam aos anos que os meus antepassados viveram. Aqui ele quis dizer, né, que os antepassados dele viveram bem e ele não, ele foi sofrimento. E o Jacó abençoou de novo o faraó e saiu da presença dele. Agora aqui, gente, no versículo 11, vocês lembram que lá no início eu falei para vocês marcar, né, em qual região que eles pediram para ficar e o faraó falou que podia. Aí no versículo 11 fala assim: José instalou seu pai e seus irmãos na terra do Egito, na melhor região chamada Ramsés, como o faraó havia ordenado. Mas o faraó lá não falou que era para pôr na região de Gossém? Aí lá vai eu de novo questionar, de novo, porque não sei. Eu paro, bugou minha cabeça, eu paro. Eu preciso entender. E a explicação aqui, eu achei lógica, essa eu acreditei. Que Gossém era tipo assim, a região, e o Ramsés era um pedaço daquela região. O melhor pedaço, sabe? Tipo assim, Gossém era um estado e Ramsés uma cidade. Mais ou menos isso. E aí, fez lógica para mim.
Então vamos continuar. E o José sustentava seu pai, seus irmãos e toda a família, dando a cada um o alimento necessário conforme o número de filhos. Com certeza o Benjamim ganhava mais, né? Porque era o que mais tinha filho. Vamos lá. E a fome estava muito severa, não tinha comida mais em lugar nenhum. Tanto no Egito quanto em Canaã, todos estavam passando necessidades, exceto lá o faraó, gente. E o José, ele recolheu todo o dinheiro que havia em Canaã e no Egito, de todo mundo, em troca do trigo, né, que as pessoas compravam. E ele guardou todo esse dinheiro na casa do faraó. Quando o dinheiro acabou, gente, de todo mundo, acabou lá no Egito e em Canaã, eles foram lá no José e falaram: dê-nos comida, por que devemos morrer diante dos teus olhos? Não temos mais dinheiro. O nosso dinheiro acabou. E o José respondeu: então tragam seus animais, que eu troco com vocês em troca de comida. Então eles levaram, né, os animais deles para o José, que foram cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E o José deu comida para eles durante o ano todo, em troca desses animais. Então, quando aquele ano acabou, eles voltaram lá no José de novo e falaram: não temos como esconder do Senhor que o nosso dinheiro acabou e que já entregamos todos os animais que a gente tinha ao Senhor. Agora só nos resta o nosso corpo e a nossa terra. Então eles falaram de novo, né? Por que devemos morrer diante dos teus olhos? Compre-nos e também as nossas terras em troca de comida. Assim seremos servos do faraó. Dê-nos semente para que possamos viver e que a terra não fique deserta. Então José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, porque a fome, gente, estava insuportável. Então toda a terra do Egito ficou sendo do faraó. E quanto ao povo, gente, o José os tornou servos, de uma ponta do Egito à outra. Ele só não comprou as terras dos sacerdotes, porque eles recebiam uma porção de alimento regularmente. O faraó regularmente dava uma porção de alimento para esses sacerdotes. Então eles não precisou vender as terras deles. E o José falou assim para o povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que vocês plantem as suas terras. Mas quando a colheita vier, vocês deverão dar 1/5 ao faraó, que é 20%, né? Os outros 4/5 ficarão com vocês, para servirem de sementes para os campos, alimentarem você, sua família e seus filhos. E o povo falou assim: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos ser agradáveis ao faraó e seremos os seus servos. Então o José estabeleceu uma lei: 1/5 da colheita seria do faraó. E só as terras dos sacerdotes não era do faraó, de resto tudo era dele. Israel, que é o Jacó, né, ficou morando na terra do Egito, lá na região de Gósen. Eles prosperaram, adquiriram várias propriedades e se multiplicaram bastante. E o Jacó viveu por 17 anos lá no Egito. E ao todo ele viveu 147 anos. Aí quando chegou perto da hora do Jacó morrer, o Jacó chamou José e falou assim: se você realmente me ama, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que vai agir comigo com amor e fidelidade. Não me enterre no Egito. Quando eu morrer, eu quero ser sepultado junto com meus pais. Leve meu corpo do Egito e me enterre lá. E o José respondeu: eu farei como o Senhor está me pedindo. Só que aí o José insistiu: jure. E o José jurou. Então Jacó se inclinou, né, se apoiando, né, na cabeceira da cama e adorou a Deus. E aqui acaba o capítulo. Vocês viram, né, gente, que tem coisas que meio que buga, a gente fica atiçando a curiosidade. Mas o que eu falei aqui para vocês, gente, foi o mais honesto possível. Isso, olha, que eu pesquisei muito. Muita gente fala: eu não acredito na Bíblia por causa disso, daquilo. Isso não é motivo para a gente não ter fé. Olha, gente, a gente está quase acabando Gênesis. E quem quis verdadeiramente entender, vai entender que Deus existe sim. E que fé, gente, é uma coisa surpreendente. E depois que você começa a ter ela, você pode até querer dar uma fraquejadinha, mas ou ela não sai fácil de você. E eu tô falando por mim, gente, experiência que eu tô sentindo desde quando eu comecei ali no início. Então eu agradeço muito de coração a todos. Um grande abraço. Aguardo vocês no próximo capítulo, gente. Tchau, tchau.